Olá, turma, sejam bem-vindos à disciplina de Fisiologia Humana para o curso de Educação Física da UFRN. Eu sou a professora Nicole Galvão, do Departamento de Fisiologia e Comportamento, e hoje nós vamos ter uma aula sobre o sistema neurovegetativo, ou seja, sobre o sistema nervoso autônomo. Inicialmente, nós vamos discutir a anatomia e as ações fisiológicas desse sistema, e em seguida nós vamos poder entender um pouquinho como é a função desse sistema dentro do exercício físico. O sistema nervoso autônomo é uma parte do sistema nervoso periférico, porém, ele é controlado por uma área do sistema nervoso central, conhecida como hipotálamo. O hipotálamo é a região pertencente ao diencéfalo. Vejam aqui que o hipotálamo é formado por diversos núcleos, e esses núcleos estão envolvidos no controle de diversas funções fisiológicas. Aqui nós podemos perceber o hipotálamo controlando o sistema nervoso autônomo, porém ele também está envolvido com o controle endócrino, controle de temperatura e ritmos circadianos e de alguns comportamentos, como apetite, regulação de apetite, sede, comportamentos sexuais, e também está envolvido com as emoções. Então, o hipotálamo é uma região muito importante para a manutenção da homeostase do organismo e para o controle dos comportamentos. Aqui a gente tem ilustrado o sistema nervoso autônomo, vejam que é o sistema periférico, não existe inervação central. Essa inervação periférica ela se dá em todos os órgãos do corpo, vejam aqui no globo ocular, glândulas salivares, pulmão, vasos sanguíneos e coração, em todo o trato digestivo, trato urinário, órgãos reprodutores, além de estar controlando todos esses órgãos, esse sistema nervoso está envolvido também com controle de pressão arterial, de temperatura e de concentração de alguns íons, osmolaridade, como nós vamos ver a seguir. Essa figura aqui ilustra, gente, o sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e a medula, e as vias periféricas. As vias periféricas aferentes são aquelas que levam informação ao sistema nervoso central. E as vias periféricas eferentes são aquelas que realizam um comando oriundo do sistema nervoso central. As vias aferentes são as vias sensoriais, as vias eferentes são as vias motoras. Vocês já estudaram uma parte das vias sensoriais, que são as vias sensoriais extroceptiva, ou seja, é o nosso paladar, o olfato, a visão, a gustação, o tato. Vocês também estudaram a propriocepção. A propriocepção, o indivíduo reconhece o seu corpo, né, no tempo e no espaço. Então, é aquela percepção do seu corpo no ambiente, do qual fazem parte alguns receptores que nós chamamos de interoceptores. Porém, hoje nós vamos estudar uma parte mais específica desses interoceptores, que são os visceroceptores, são os receptores presentes nas vísceras. Diferente daqueles outros receptores sensoriais que nós acabamos de citar, os que estão envolvidos na gustação, no paladar, no olfato, na propriocepção, que são vias conscientes, os visceroceptores, eles transmitem informações de forma inconsciente. Então, a todo tempo, mensagens sensoriais vindo do nosso pulmão, do nosso coração, das nossas artérias, no nosso sistema digestivo, chega ao sistema nervoso central para ser interpretada. Então, são essas informações sensoriais internas e inconscientes que são parte do sistema nervoso autônomo, né? A parte aferente do sistema nervoso autônomo. Algumas pessoas poderiam desconhecer essa informação, porque normalmente o sistema nervoso autônomo ele é estudado, ele é mais estudado pelas suas vias eferentes, né? As vias eferentes do sistema nervoso autônomo são aquelas vias que vão exercer uma resposta motora inconsciente. Então, elas vão estar exercendo essa resposta nas vísceras,
né, em glândulas salivares. Então, o alvo principal são glândulas e músculo liso e músculo cardíaco, diferente das vias eferentes conscientes, que são aquelas que atuam sobre o músculo esquelético e que geram comportamentos conscientes. Então, turma, aqui a gente tem um resumo do que é formado o meu sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso autônomo é um sistema periférico, como a gente acabou de ver, não existe inervação central, as vias elas são todas inconscientes, e aí tem uma parte aferente, que é aquela que leva a informação sensorial de dentro do corpo, né, das vísceras, para o sistema nervoso central, e temos a via eferente, que é aquela que recebe a informação do sistema nervoso central e vai exercer uma resposta. Essas respostas inconscientes, elas se dão sobre as vísceras, né? Então, podem ser um músculo liso, um músculo cardíaco ou uma glândula. A inervação eferente, ela é dividida em dois subsistemas que se chama simpático e parasimpático. Vamos entender um pouquinho melhor quais são essas vias aferentes. Mais uma vez, são vias inconscientes. Então, as vias aferentes, elas se iniciam nos interoceptores ou visceroceptores. São receptores, turma, presentes nas vísceras. Por exemplo, os baroceptores é um tipo de receptor mecânico e ele responde ao estiramento, né, daquele determinado tecido. Por exemplo, no útero existem esses receptores, né, mecânicos de estiramento que, ao final da gravidez, o peso do bebê sobre o colo do útero faz com que o colo do útero sofra um estiramento. Então, é esse sinal, esse estiramento que é percebido por esses receptores uterinos e que vão desencadear a liberação de ocitocina. A ocitocina é o hormônio que vai promover o trabalho de parto. Outro exemplo de receptores mecânicos são os baroceptores, vocês podem ver aqui na figura, nós temos baroceptores na aorta e na carótida, no pulmão, em várias regiões do meu trato digestivo, ou seja, no estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, na bexiga. E esses baroceptores, eles são também sensíveis à variação de volume. Então, por exemplo, variação de volume na artéria, né, seja para mais ou seja para menos, indica, se for para mais, um aumento de pressão arterial, se for uma variação de diâmetro para menos, indica uma redução da pressão arterial. Então, essa variação, né, nas artérias, do diâmetro da artéria, é percebido por baroceptores, que vai desencadear uma resposta fisiológica para reverter essa alteração de pressão. Essa resposta pode ser mediada pelo sistema nervoso ou por hormônios. Nós vamos voltar a conversar um pouquinho sobre esse tipo de controle. O que eu quero que vocês entendam aqui é que, a todo momento, existem várias informações sensoriais, né, de dentro do nosso corpo, que estão sendo enviadas para ser processada no nosso sistema nervoso central, que vai, então, exercer uma resposta. Mas percebam que essas informações sensoriais internas, elas são inconscientes e diferencia, então, daquelas informações sensoriais clássicas, né, da informação do meio externo, né, que formam os sentidos, o olfato, a visão, o paladar, a propriocepção. Aqui é outro exemplo de receptores que formam as vias aferentes do sistema nervoso autônomo simpático. Fora os receptores mecânicos que estão envolvidos com essa variação de diâmetro, com estiramentos de tecido, nós temos alguns receptores que controlam a temperatura, a osmolaridade, o pH, a pressão de gases, como a pressão de oxigênio. Aqui nós temos ilustrado um receptor que é sensível à variação do sódio. Se o aumento do sódio ocorre no meio extracelular, no sangue, o que vai acontecer é que esse receptor ele perde água. Então, aqui nós temos esse receptor no estado basal, homeostático. Aqui a gente tem um aumento do sódio, ou seja, uma solução hipertônica, faz com que haja perca de água. Veja que esse neurônio está menor. Esse é um neurônio receptor. Então, isso aqui vai disparar um sinal e que vai induzir uma resposta.
Então, além dos receptores mecânicos, vários receptores químicos de controle de temperatura, de osmolaridade, de pressão, estão presentes e fazem parte das vias aferentes do sistema nervoso autônomo. As vias eferentes do sistema nervoso autônomo são aquelas que vão exercer a resposta, essa resposta motora e involuntária, diferente da motricidade exercida pelo músculo esquelético, que gera uns comportamentos, essa sim é motora, essa sim é consciente. Mas a motricidade do sistema nervoso autônomo, ela é inconsciente ou involuntária. Então, essa motricidade, esse estímulo, ele se dá sobre glândulas, diferentes glândulas, como vocês podem ver aqui, salivar, mamária, sudorípara, sebácea, sobre pâncreas, né, que é glândula mista, mas também se dá sobre o músculo cardíaco e o músculo liso, né, que é o músculo presente nas nossas vísceras. Aqui nós temos um slide que compara o sistema nervoso autônomo com o sistema somático. O sistema autônomo, mais uma vez, é um sistema involuntário. Tanto as suas vias aferentes quanto eferentes são involuntárias. Enquanto o sistema somático é a parte do sistema nervoso periférico motor, ou seja, eferente, e ela é um conjunto, né, de neurônios que exercem ações voluntárias, ou seja, conscientes. Então, vamos ver aqui, turma. Aqui é o meu sistema nervoso somático. Vocês já estudaram que existem aqui um neurônio motor, né? Esse neurônio motor, ele termina, no neurônio motor superior, ele termina na medula, de onde sai o motoneurônio, ou neurônio motor inferior. Esse neurônio inferior, o motoneurônio inferior, ele sai da medula e vai até o músculo-alvo, ou seja, é um só motoneurônio. Enquanto no sistema nervoso autônomo, veja que nós temos uma estrutura anatômica diferente. Saindo da medula, nós temos um neurônio, que a gente chama neurônio pré-ganglionar, existe um gânglio, onde ocorre uma sinapse, e depois desse gânglio, nós temos outro neurônio, que aí sim vai até o órgão-alvo, que pode ser um músculo liso, um músculo esquelético ou uma glândula. Então, essa é a primeira diferenciação entre o sistema nervoso somático, ou seja, aquele voluntário que produz comportamento, e o sistema nervoso autônomo, que é aquele involuntário que vai regular as nossas vísceras, né? O nosso meio interno. Então, a primeira diferença é essa diferença anatômica. Enquanto a partir da medula só existe um neurônio no sistema somático, no sistema nervoso autônomo, a partir da medula, existem 2 neurônios. Então, como já foi falado, nós temos aqui o sistema nervoso autônomo controla funções involuntárias, mediadas pela atividade de fibras musculares lisas, cardíacas e glândulas, opera por reflexos, ou seja, involuntariamente. Existe o neurônio pré e pós-ganglionar e os gânglios autonômicos. No sistema somático, que é aquele voluntário, ele vai gerar movimentos a partir dos músculos esqueléticos, ao motoneurônio superior, né, que aqui não está ilustrado, que termina aqui na medula, e a partir da medula sai apenas um grande neurônio, que se chama motoneurônio ou neurônio motor inferior, que sai, então, da medula e vai inervar sempre um músculo esquelético. Então, as vias eferentes do sistema nervoso autônomo, aquela via que exerce a resposta, ela tem uma subdivisão em simpática e parasimpática. Normalmente, essa subdivisão, a simpática e a parasimpática, elas realizam trabalhos opostos, mas isso não é sempre. Algumas funções, eles trabalham de forma sinérgica, ou seja, eles têm o mesmo sentido de trabalho, têm respostas similares. Por exemplo, nas glândulas salivares, né? Enquanto o simpático, por exemplo, estimula a atividade cardiovascular, o parasimpático inibe. Já no trato gastrointestinal é o contrário. O parasimpático estimula e o simpático inibe. Isso é muito importante, turma, porque às vezes nós temos aquela
ideia de que sempre o simpático estimula e o parasimpático inibe. E eu quero chamar a atenção que isso não é verdade. Eles normalmente, esses sistemas, têm trabalhos antagônicos ou opostos, mas não quer dizer que sempre o simpático estimula. Existem situações, alguns órgãos e tecidos, em que o simpático realmente leva a um estímulo, né? E o parasimpático inibe. Mas em outras situações, o parasimpático também pode estimular, enquanto o simpático inibe. Tá? Nós vamos estudar isso com mais detalhe. E existem algumas situações, em alguns tecidos, né, em que a resposta desses dois sistemas são sinérgicos, ou seja, eles têm o mesmo direcionamento, né, de uma função, sobre uma função. Turma, antes de nós detalharmos as vias eferentes, entender mais sobre o sistema simpático e parasimpático, eu queria fazer uma breve comparação entre as vias eferentes autonômicas e as somáticas. Então, a via somática, como a gente já conversou, é aquela via que vai gerar os movimentos, os comportamentos voluntários. Então, vocês aprenderam que existe um neurônio motor superior, que termina na medula, esse neurônio motor superior não está ilustrado aqui, e a partir da medula sai um segundo neurônio motor, ou neurônio motor inferior, ou motoneurônio, que sai da medula e vai até sempre um músculo esquelético. Então, veja que é um neurônio bastante extenso. Já as vias autonômicas, elas se iniciam na medula e elas vão até o órgão-alvo, mas sempre existe uma sinapse. Então, essas vias periféricas, ela é constituída por dois neurônios, enquanto no sistema somático existe apenas um motoneurônio periférico, nas vias autonômicas existem dois neurônios. Então, nós temos um neurônio que a gente chama de pré-ganglionar, temos a sinapse que ocorre no gânglio, e o neurônio pós-ganglionar. E é o neurônio pós-ganglionar que vai inervar o órgão-alvo, a glândula, o músculo cardíaco ou o músculo liso. Então, nós temos aqui mostrando que o sistema nervoso autônomo controla funções involuntárias, mediadas pela atividade de fibras musculares lisas, cardíaco e glândulas, como está aqui ilustrado, opera por reflexo, ou seja, atividade involuntária, e tem um neurônio pré- e pós-ganglionar, além do gânglio. Enquanto o somático, ele gera comportamentos, movimentos voluntários a partir dos músculos esqueléticos, como está ilustrado aqui, sempre músculo esquelético. Há o motoneurônio, o neurônio motor superior, que não está ilustrado aqui nessas figuras, e o motoneurônio que sai, então, da medula e vai até o músculo-alvo. Aqui nós temos ilustrado, turma, então, as vias autonômicas eferentes, simpática e parasimpática. Vejam que elas saem da medula, né, de regiões distintas da medula, e vão inervar os órgãos-alvos, né, todos os órgãos do nosso corpo, então, modulando o funcionamento desses órgãos. Frequentemente, a resposta simpática e parasimpática, ela é antagônica. Então, quando um sistema estimula, o outro inibe. Temos a ideia, às vezes nós temos uma ideia equivocada de que o simpático é sempre o sistema que estimula todos os órgãos, enquanto o parasimpático inibe. E isso não é verdade. O simpático ele estimula bastante órgãos, né, principalmente aqueles órgãos necessários para a resposta ao estresse, mas o parasimpático também pode estimular alguns órgãos. Por exemplo, o parasimpático é responsável por todo o processo de digestão. Então, estimula o funcionamento do estômago, do intestino e todos os órgãos envolvidos no processo digestivo, órgãos e glândulas também. Então, a resposta, elas são frequentemente opostas, um sistema estimula e o outro inibe, mas depende do órgão, né, do sistema, que vai ser estimulado ou pelo simpático ou pelo parasimpático. Pode haver estímulo de ambos os sistemas, simpático e parasimpático. Além das respostas serem frequentemente opostas, existem algumas respostas que elas são sinérgicas,
Ou seja, os dois sistemas contribuem da mesma maneira para aquela resposta. Um exemplo clássico é o funcionamento das glândulas salivares. Tanto o parasimpático quanto o simpático estimulam a produção de saliva. Então, eles não trabalham de forma oposta, de forma antagônica, eles trabalham de forma sinérgica. Então, aqui com relação à anatomia, vamos estudar primeiro a do parasimpático. Percebam que o sistema parasimpático, os nervos, eles começam, eles saem, eles nascem aqui na região do tronco encefálico e um pouco na região cervical, então é o que a gente chama de nervos cranianos, eles vão estar inervando, né, como vocês podem ver aqui, glândulas lacrimais, salivares, temos aqui também, nessa segunda região aqui, a região sacral da medula. Da região sacral saem alguns nervos parasimpáticos que vai estar, então, inervando o sistema digestivo, bexiga, órgãos sexuais. Tá? Então, aonde surgem os nervos parasimpáticos e simpáticos são regiões distintas, né? Existe uma organização espacial. O parasimpático sempre surge, né, nessa região do tronco encefálico, né, e o início aqui da região cervical, além dessa região aqui sacral. Enquanto o simpático, turma, os nervos surgem aqui nessa região mais praticamente torácica e lombar, né? Mas a inervação, os órgãos-alvos, eles são os mesmos. Então, existe essa organização espacial da onde surgem os nervos, né, no sistema nervoso central, mas ambos os sistemas vão inervar todos os órgãos. Então, a fisiologia do parasimpático, ela pode ser estimulatória ou inibitória, como eu disse para vocês. Com relação à digestão, o parasimpático é estimulatório. Para os demais sistemas, ele é inibitório. Então, como ele tem praticamente uma maior atividade inibitória, o parasimpático é conhecido como sistema de repouso. Vamos ver aqui com mais detalhe algumas funções do parasimpático. Então, na glândula salivar, nós já vimos que ele tem uma função sinérgica, como simpático, e aumenta a secreção. Na respiração, produz muco e broncoconstrição, ou seja, diminuindo, então, o processo de troca gasosa. No coração, diminui a frequência cardíaca e a força de contração. Nos órgãos genitais, estimula a ereção dos órgãos sexuais. Na bexiga, contrai a parede, inibe o esfíncter interno, ou seja, se inibe o esfíncter interno, inibe a micção. Mas vejam, turma, que aqui no trato gastrointestinal, eles induzem a atividade de estimular o funcionamento desse sistema. Ou seja, contrai músculo liso, relaxa esfíncter, aumenta a secreção de glândulas, no pâncreas aumenta a liberação de insulina e de enzimas digestivas que estão no suco pancreático. Aqui nós temos, com mais detalhe, a anatomia do sistema parasimpático, além de nós sabermos que ele vai, então, os nervos, eles se originam na região aqui do tronco, cervical e sacral, ele tem uma anatomia peculiar também com relação ao tamanho do neurônio pré-sináptico e pós-sináptico. Então, vejam, turma, que essa via aqui parasimpática, o neurônio pré-sináptico, ele é um neurônio longo, bem extenso, enquanto o neurônio pós-sináptico, ele é um neurônio curto. Muitas vezes, a gente não consegue nem ver nas ilustrações, representado aqui, o neurônio pós-sináptico, porque ele fica tão próximo já ao órgão que nós não conseguimos ver os gânglios. Aqui nos nervos cranianos é possível. Então, aqui nós temos, ilustrado o neurônio pré-sináptico, temos aqui o gânglio e temos o neurônio pós-sináptico. Mas se a gente for tentar observar os gânglios aqui nas vísceras, nós não achamos gânglios parasimpáticos, tá? Nós não achamos. Por quê? Porque essa sinapse ocorre tão próxima aos órgãos que nós não conseguimos identificar nessas ilustrações. Isso quer dizer que o neurônio pré-ganglionar é longo e o pós-ganglionar é curto. Nós vamos ver que no sistema simpático, essa anatomia ela é um pouco diferente.
Aqui, turma, vejam que no gânglio, o neurotransmissor é a acetilcolina e o receptor é o receptor colinérgico, nós vamos ver ali, nicotínico. Aqui também é na segunda sinapse, já entre o neurônio pós-ganglionar e o efetor, que nós vimos que pode ser, o efetor pode ser músculo liso, músculo cardíaco e glândulas. Então, essa segunda sinapse também é de acetilcolina, mas os receptores, eles podem ser de diferentes tipos, né, como nós vamos ilustrar a seguir. Então, turma, os receptores da segunda sinapse, na verdade, os receptores de acetilcolina, de maneira geral, eles podem ser do tipo muscarínico ou nicotínico. Nós já estudamos que no gânglio do sistema nervoso autônomo existe o receptor nicotínico. Vocês também já estudaram, quando vocês estavam vendo o sistema somático, que a sinapse do músculo esquelético é colinérgica e o receptor também é nicotínico. Nós vamos encontrar receptor muscarínicos justamente aqui nessa segunda sinapse, entre o neurônio pós-ganglionar e o tecido-alvo. E aí nós temos 5 tipos de receptores muscarínicos. O receptor tipo 1, 2, 3, 4 e 5. O receptor tipo 1, ele está muito presente no sistema digestivo e ele sempre induz um potencial pós-sináptico excitatório. Se vocês forem relembrar um pouco lá da parte de neuro, vocês lembram que o neurotransmissor é liberado na fenda sináptica, vai se ligar, se for um neurotransmissor clássico, ele vai se ligar a receptores no neurônio pós-sináptico e vai induzir uma alteração do potencial de membrana, que pode ser excitatório ou inibitório. A soma desses potenciais que pode gerar ou não potencial de ação. Quanto mais potencial excitatório, maior a chance de gerar um potencial de ação. Então, o receptor muscarínico tipo 1, que está presente no sistema digestivo, ele vai aumentar a quantidade de cálcio no órgão-alvo e vai levar a um potencial pós-sináptico excitatório, como vocês podem ver aqui. Então, vai haver um estímulo. Se vários potenciais pós-sinápticos forem somados, então vai haver um potencial de ação e um estímulo, então, para o funcionamento desses órgãos. Então, o receptor M1, ele estimula o funcionamento do sistema digestivo. O receptor muscarínico tipo 2, ele está presente no coração. Diferente do receptor tipo 1, que aumenta a quantidade de cálcio no órgão-alvo e induz um potencial pós-sináptico excitatório e a contração do músculo liso, o receptor tipo 2, presente no coração, ele diminui a quantidade de cálcio. Se ele diminui a quantidade de cálcio, a chance de haver um potencial de ação é menor. Então, o que normalmente ocorre aqui é o estímulo da acetilcolina sobre receptor tipo 2, M2, no coração, vai diminuir a atividade do coração, porque o potencial pós-sináptico, vejam aqui, turma, é inibitório. Tá? Então, quando o sistema parasimpático atua sobre o coração, ele reduz a atividade do coração. Quando o sistema parasimpático atua sobre o estômago e sobre outros órgãos do sistema digestivo, como o potencial pós-sináptico é excitatório, ele estimula esses órgãos, ele estimula esse sistema. Porém, já no coração, a resposta é outra. A resposta ela é inibitória. Né? O sistema parasimpático sobre o coração inibe a atividade cardíaca. Nós temos aqui o receptor M3. O receptor M3, ele está presente em glândulas e também em músculos lisos. Ele também é um receptor excitatório, veja, há um aumento do cálcio. Então, a atividade parasimpática sobre esse alvo aqui vai estimular o funcionamento desse alvo, dessa glândula. Vocês vejam aqui nesse slide que o receptor tipo 3, presente principalmente em glândulas, vai gerar potencial pós-sináptico excitatório. O receptor 4 e 5 está presente no sistema nervoso central, ele pode ser excitatório e inibitório, dependendo da região. E aqui nós temos, né, o receptor nicotínico, que é aquele que está presente no gânglio, como vocês podem ver aqui, no gânglio da sinapse do sistema nervoso autônomo, e também no músculo esquelético. Ele também é um receptor excitatório.
Então, turma, vamos voltar aqui para esse slide. Todas as vezes que ocorre essa sinapse aqui no gânglio do sistema nervoso autônomo, que há a liberação de acetilcolina, o receptor que está aqui é um receptor nicotínico e ele sempre vai gerar uma excitação, um potencial pós-sináptico excitatório. Então, essa informação sempre vai ser transmitida, né? A informação que vem no neurônio pré-sináptico, ela vai ser transmitida para o neurônio pós-sináptico. No neurônio pós-sináptico, vai haver de novo liberação de acetilcolina, porque nós estamos estudando o sistema parasimpático. Essa acetilcolina pode se ligar a diferentes receptores no órgão-alvo. Se o receptor for tipo 1, vai ser excitatório. Se for o tipo 2, vai ser inibitório, que é o que está no coração. Se for o tipo 3, também é excitatório. Então, turma, percebam que nem sempre a atividade do parasimpático é inibitória, depende do órgão-alvo. Vamos começar agora a estudar a via eferente simpática. Mais uma vez, relembrando, os nervos simpáticos, eles surgem aqui, ó, região cervical, final da região cervical, torácica e lombar, né? Enquanto o parasimpático, nós temos aqui cervical, tronco encefálico, região sacral, então existe organização, né, anatômica no surgimento das vias eferentes do sistema nervoso autônomo, né, a partir do sistema nervoso central. Percebam, turma, que aqui no sistema simpático é mais fácil da gente perceber os gânglios. Por quê? Porque nós temos que o neurônio pós-sináptico, ele é longo. Enquanto o neurônio pós-sináptico do parasimpático é curto, o neurônio pós-sináptico do simpático é longo. Isso faz com que os gânglios estejam mais distantes do órgão-alvo. Então, ó, nós temos neurônios pré-ganglionares curto, neurônios pós-ganglionares longo. Onde é que surge? Na região torácica e lombar. Pode ser também inibitório ou estimulatório, depende do órgão-alvo, mas é muito importante para esse sistema, ele contribui bastante para a resposta ao estresse. Enquanto o parasimpático, nós dizemos que ele é um sistema de repouso, e durante o repouso ele estimula principalmente a digestão, o simpático é um sistema de alarme e participa da resposta ao estresse. Então, vamos ver com mais detalhes algumas funções do sistema simpático. Ele dilata a pupila, induz vasoconstrição da glândula lacrimal, também produz saliva, ou seja, tem uma atividade similar ao sistema parasimpático. Com relação à respiração, ele induz broncodilatação, coração, aumento da força de contração e da frequência cardíaca. Enquanto o simpático estimula o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, ele vai inibir a digestão. Então, todo o trato gastrointestinal, o pâncreas vai estar inibido, porém, ele estimula a liberação das catecolaminas, adrenalina e noradrenalina a partir da adrenal, que também vai ser importante para a resposta ao estresse, nós vamos estudar na próxima aula. Estimula o aumento da glicemia a partir da quebra do glicogênio. Nós vamos também estudar isso com mais detalhe na próxima aula. Então, vejam que algumas funções, algumas ações simpáticas, elas estimulam algumas funções e inibem outras. Turma, quando o sistema simpático é ativado, sempre há liberação de catecolaminas. As catecolaminas são a adrenalina e a noradrenalina, são esses hormônios, né, que são produzidos aqui pela medula da glândula adrenal. A atividade desses hormônios, das catecolaminas, é ampliar essas ações simpáticas ao longo do tempo. Percebam que não existe sistema nervoso autônomo simpático nem parasimpático no cérebro. Porém, todas as vezes que há ativação do sistema simpático perifericamente, centralmente nós temos a atividade desse núcleo, que é um núcleo noradrenérgico, ou seja, funciona com o neurotransmissor noradrenalina, e esse núcleo vai ativar diversas vias noradrenérgicas no cérebro. Isso é importante, turma, porque se nós tivermos uma hiperatividade periférica, mas isso não tiver correspondência central, vai haver uma falta de sincronia
entre a minha parte cognitiva, entre o meu aspecto cognitivo e minha força periférica. Então, o sistema simpático e as catecolaminas são muito importantes para a resposta ao estresse, para a fase de alarme da resposta ao estresse. Em conjunto, esses hormônios e o sistema simpático aumentam a glicemia, a frequência cardíaca, vasoconstrição em algumas áreas do corpo e vasodilatação em outras áreas, aumenta a frequência respiratória, broncodilatação, aumenta a atividade do sistema imune inato. Por outro lado, inibe a digestão, o sistema gastrointestinal está inibido. Vejam que as ações da adrenalina e noradrenalina do sistema simpático são similares. A diferença é que o sistema simpático gera uma resposta neural e vai ser uma resposta mais rápida. Essa resposta vai induzir a secreção de adrenalina e noradrenalina, que, por serem hormônios, vão induzir uma resposta mais lenta, prolongando, então, essa atividade simpática ao longo do tempo. Enquanto o simpático é ativado, turma, sempre o parasimpático é inibido, e vice-versa. Quando o parasimpático está ativado durante o repouso, durante a nossa digestão, o meu simpático está inibido. Então, vamos ver aqui a anatomia das vias simpáticas. Como a gente já citou, o neurônio pré-ganglionar ele é curto. Temos aqui a sinapse ganglionar, que ela é similar à parasimpática, também é acetilcolina, também tem receptor nicotínico. Temos o neurônio pós-ganglionar, que é longo. Aqui, turma, a segunda sinapse, o neurotransmissor é noradrenalina e o receptor é adrenérgico. Existem 5 tipos de receptores adrenérgicos. Então, mais uma vez, o neurônio pré-ganglionar é curto, sinapse de acetilcolina, receptor nicotínico, que sempre vai gerar um potencial de ação, neurônio pós-ganglionar longo, com neurotransmissor noradrenalina, que vai se ligar a um dos 5 receptores adrenérgicos, tá? Então, os receptores adrenérgicos são alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 e beta-3. Temos aqui a liberação de noradrenalina, que vai atuar em algum desses 5 receptores. Turma, a noradrenalina sempre é o neurotransmissor. Ela também pode ser hormônio quando, ao invés de estar numa sinapse, ela está sendo produzida pela medula da adrenal e sendo secretada. Então, a medula da adrenal secreta noradrenalina e adrenalina, esses 2 hormônios. Essa mesma molécula noradrenalina, esse mesmo mensageiro químico, que é um hormônio, também é um neurotransmissor. A diferença é que, quando o hormônio está sendo produzido pela medula da adrenal e está sendo secretado na circulação sistêmica. E quando é neurotransmissor, está atuando aqui numa sinapse. Pode ser uma sinapse periférica, parte do sistema nervoso autônomo simpático, ou uma sinapse central, mediada, aqui tem atividade mediada pelo locus ceruleus, que é o principal núcleo noradrenérgico. Vamos ver aqui algumas funções dos receptores adrenérgicos. Os receptores adrenérgicos se ligam tanto à adrenalina quanto à noradrenalina. A adrenalina é sempre hormônio, noradrenalina pode ser neurotransmissor ou hormônio. A afinidade com que essas moléculas, a adrenalina e noradrenalina, se ligam a esses receptores é diferente, mas a resposta induzida é a mesma. O que pode modificar é a intensidade da resposta. A intensidade da resposta, ela modifica de acordo com a afinidade. Os hormônios que têm maior afinidade por aquele, o hormônio que tem maior afinidade por aquele determinado receptor, ele vai induzir uma resposta mais forte. Mas o tipo de resposta é a mesma para os 2 hormônios. Então, vamos lá. Seja adrenalina ou noradrenalina hormônio, noradrenalina, neurotransmissor. Se ligando ao receptor alfa-1, ativando esse receptor, nós temos aqui
que, por exemplo, se isso ocorre no vaso sanguíneo, existe uma vasoconstrição. No fígado, vai induzir a glicogenólise e a gliconeogênese. Nós vamos ter uma aula que vamos estudar melhor essas vias aqui, metabólicas, mas glicogenólise é a quebra do glicogênio. O glicogênio é uma molécula grande em que nós estocamos glicose. Glicose é a principal fonte energética do corpo. Então, quando as catecolaminas se ligam ao receptor alfa-1 no fígado, elas vão quebrar essa grande molécula, o glicogênio, produzindo glicose, que vai para o sangue. Então, esse processo nós chamamos de glicogenólise. Outro processo também que ocorre no fígado, também a partir do estímulo do alfa-1, ou seja, tanto das catecolaminas quanto da atividade simpática, é a gliconeogênese. Na gliconeogênese, o que acontece? Gordura vindo do tecido adiposo e aminoácidos vindos do músculo esquelético chegam ao fígado e são transformados em glicose. Essa glicose também vai para o sangue. Veja que enquanto há estímulo de aumento da glicemia por essas rotas metabólicas, enquanto ocorre vasoconstrição, os receptores alfa-1 no intestino reduzem a atividade intestinal, né? Relaxam o intestino, porque a atividade da célula está hiperpolarizada. Já no coração, aumenta também a contração cardíaca. Então, percebam que em alguns tecidos, em alguns órgãos, a atividade alfa-1 ela é excitatória, em outros é inibitória. O alfa-2, turma, dentre várias funções, uma função muito importante, principalmente para o exercício físico, é a inibição da secreção de insulina. E nós vamos entender isso nas próximas aulas. O beta-1 também estimula a atividade do coração, né? Aumenta a força e frequência cardíaca. O beta-2 induz broncodilatação, estimula o aumento do diâmetro dos vasos, mas isso aqui só no músculo esquelético. Então, veja, enquanto o beta-2 aumenta o diâmetro do vaso, o alfa-1 diminui o diâmetro do vaso. Então, nós temos aqui, né, uma regulação do diâmetro do vaso dupla por dois receptores. O beta-3 estimula a liberação de gordura do tecido adiposo para o sangue. Isso aqui vai ser importante para dar suporte ao processo de gliconeogênese, que é a produção de glicose a partir da gordura. O beta-3 também estimula a liberação de aminoácidos a partir do músculo esquelético, que também vai para o fígado e vai ser transformado em glicose. Fora essas funções aqui que nós estamos citando, que são as mais importantes, porque a gente vai discutir elas de novo durante o exercício físico, esses receptores exercem outras funções. Por exemplo, aqui, né, sobre os rins, o beta-1 aumenta a liberação de renina, nós vamos ver que isso aqui é importante para aumento da pressão arterial. Temos o beta-2 aqui atuando no útero, né, induzindo o relaxamento uterino. Então, turma, o que é que a gente pode concluir aqui no geral? Que o simpático e o parasimpático frequentemente atuam de forma antagônica. Vimos que tem alguns exemplos que eles trabalham de forma sinérgica, né? Glândulas salivar, eles também trabalham de forma cooperativa no sistema reprodutivo, principalmente com relação ao funcionamento de gônadas, mas, de maneira geral, eles trabalham de forma antagônica. E o simpático, então, é conhecido como o sistema de fuga ou luta, porque é o que vai estar participando da resposta ao estresse, junto com as catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, enquanto o parasimpático é o sistema de repouso. Ele vai estar ativado durante o processo digestivo. Quando existe resposta ao estresse, o sistema digestivo está inativado. Então, eles sempre trabalham de forma alternada. Apesar de algumas vezes eles terem atividade sinérgica, ou seja, eles exercem
função similar, mas eles trabalham de forma alternada, em períodos diferentes. Durante a resposta de fuga-luta, quando o indivíduo está durante a resposta ao estresse, nós temos a atividade simpática, e aí nós vamos ter aqui, como vocês podem ver, aumento da frequência cardíaca, força de contração, dilatação dos brônquios, aumento da glicemia, né, do metabolismo da glicose, faz dilatação no músculo esquelético, dilatação de pupila, ao mesmo tempo que inibe o sistema gastrointestinal. Por outro lado, durante o repouso, nós temos incremento de digestão, né? E, por outro lado, redução do sistema cardiovascular, respiratório. Qual a importância de vocês estarem estudando o sistema nervoso autônomo para o exercício físico? Turma, durante o exercício físico, nós temos principalmente a ativação do sistema simpático, enquanto o parasimpático está inibido. Então, algumas ações simpáticas, elas são muito importantes, né, para que o indivíduo consiga realizar a atividade física de forma eficaz. Por exemplo, aumenta a atividade cardiovascular. Nós temos aqui mostrando que a atividade, a frequência e a força cardíaca está aumentada, existe vasoconstrição na maior parte do corpo, mas nós vamos estudar que existe uma vasodilatação no músculo esquelético, ou seja, o simpático ele vai direcionar sangue, né? Na hora que ele leva a vasoconstrição sistêmica e dilatação só no músculo esquelético, o simpático vai promover esse deslocamento do sangue para o músculo esquelético, facilitando a movimentação. Aumenta a produção de suor para regular a temperatura, atua aqui nos pulmões, né, aumentando o tamanho, dilatando os brônquios, fazendo com que haja uma maior troca gasosa, aporte de oxigênio. No fígado, como a gente já viu, isso vai estimular a liberação de glicose pela gliconeogênese e pela glicogenólise, né? Então, tanto o meu estoque de glicose vai estar disponível no meu sangue, quanto eu vou produzir glicose a partir de gordura e aminoácidos. Isso é muito importante, porque vai ser a partir desse aumento da glicemia que o indivíduo vai poder exercer com maior eficácia a atividade física. Por outro lado, o sistema simpático naquele momento inibe a digestão, né? Inibe a produção de urina e a micção, porque durante o exercício físico não é interessante que esteja sendo gasto energia, né, para a digestão ou para a produção de urina. Durante o exercício físico, nós temos que ter principalmente um incremento cardiorrespiratório e de glicemia. Então, todas as alterações simpáticas, elas vão estar acontecendo a fim de fazer isso, de aumentar o funcionamento cardiovascular, respiratório e de glicemia. Os demais órgãos, né, as demais funções vão estar temporariamente inibidas. Veja que o metabolismo basal é aumentado até 100%. Vai haver, então, a secreção, como a gente já falou, das catecolaminas pela medula adrenal, né? Então, a adrenalina e noradrenalina, elas vão estar sendo secretadas durante o exercício físico pelo estímulo do sistema simpático. É importante que esses hormônios estejam sendo secretados, porque vai ampliar a ação simpática ao longo do tempo. Temos, então, que a glicemia no sangue é aumentada, como a gente já discutiu. Há também a maior liberação de lipídios para o sangue. Esses lipídios, dependendo do tipo de exercício físico, podem ser utilizados diretamente como fonte energética, né? Mas se não for utilizado diretamente como fonte energética, vai para o fígado, e no fígado vai ser, então, transformado em glicose, que vai ser liberado para o sangue, aumentando a glicemia. O músculo esquelético também vai estar com sua atividade incrementada. Veja que a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, vai estar sendo estimulada. Essa quebra do glicogênio vai fazer com que mais glicose esteja disponível no próprio músculo esquelético, né, facilitando, então, a contração muscular, aumentando a força. A lipólise, né, a lipólise é o recrutamento de gordura do tecido adiposo para o sangue, então isso aí vai levar ao aumento do lipídio no sangue,
E esse aumento do lipídio, como a gente já conversou, ele pode ser utilizado diretamente como fonte energética ou entrar na via, né, de gliconeogênese para a produção de glicose. Turma, chegamos ao final dessa aula. Espero que vocês tenham compreendido as diferenças anatômicas e fisiológicas entre as vias eferentes do sistema nervoso autônomo, ou seja, a via simpática e parasimpática, a importância da atividade simpática para a resposta ao estresse e o exercício físico. Então, na próxima aula, que é a aula sobre resposta ao estresse, nós vamos continuar estudando como o sistema simpático atua na resposta ao estresse e no exercício físico, a ação das catecolaminas, e vamos começar a aprender um pouco mais sobre o hormônio chamado cortisol. Lembrando que o sistema nervoso autônomo, ele não é formado apenas por vias eferentes. Nós temos também as vias aferentes, que são aquelas que levam a informação sensorial até o sistema nervoso central, e a partir daí, o sistema nervoso central elabora uma resposta que vai ser exercida pelo sistema simpático ou parasimpático. Tanto as vias aferentes quanto as vias eferentes, elas são autonômicas e elas são inconscientes. Então, existe no CIGA algumas questões que vocês devem responder e que vão ajudar nesse processo de aprendizagem. Eu encontro vocês na próxima aula. Um abraço.